Está conosco a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Secretária, bem-vinda ao estúdio da Band News FM. Muito obrigada, bom dia a todos aqui, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre comigo, todas as vezes que vocês quiserem conversar alguma coisa lá sobre a pasta, o governo. Portas abertas, acho que isso é importante, né? A gente sempre ter um diálogo, comunicar, entender o que a sociedade quer ouvir da gente e o que a gente pode contribuir, mostrar um pouquinho dos nossos planos, pensamentos, estudos. Estou à disposição. Faz parte daquilo que a gente chama de corpo técnico do secretariado do governador Tarcísio de Freitas, né? Não é ligada a partidos políticos, não foi uma indicação política, é uma técnica. Sim. Como é que é a sua história? E fala um pouquinho sobre os desafios de um secretariado tão complicado, tão complexo, né? Meio ambiente, infraestrutura e logística, envolve quase tudo. Nós temos ali vários desafios e eu vejo também como oportunidade, né? Oportunidade da gente agregar, somar, eu sempre falo isso, nosso corpo técnico já é muito bom e a gente veio para somar. Então, quando eu comecei a minha carreira, comecei como uma engenheira, na verdade, engenheira civil, e muito na parte de recursos hídricos, lá na transposição de São Francisco, mexendo com a gestão lá dos contratos, orçamento, etc. Passei um pouquinho ali, fiquei acompanhando a Defesa Civil também na parte federal, e depois fui ali para a Procuradoria do IBAMA, passei um tempinho também, voltei ali também para ajudar na parte lá, quando teve o desastre Mariana, etc. Fiquei um pouco no Ministério da Integração. E quando eu migrei para o programa de parcerias de investimento lá na presidência, para a gente mexer com a parte de concessão, parcerias público-privadas, aí eu tive um contato mais próximo com o nosso governador. E ficamos ali algum tempo. Quando ele virou ministro da Infraestrutura, eu recebi o convite para ir para a consultoria jurídica. Eu já tinha entrado na Advocacia Geral da União enquanto procuradora federal. Fui lá com ele e aí ajudei também na parte lá de portos, transportes terrestres, rodovia, ferrovia, porto, trânsito, e aí agora estamos aí nesse nosso desafio, né? Que eu acho que a gente está aqui para conversar um pouquinho e, por favor. Nessa época, muitas concessões saíram do papel, né? A gente foi ver aeroportos e tal, acho que principalmente os aeroportos, e essa é uma bandeira, né, do governador, e inclusive esteve aqui para falar disso também, né? Das concessões, das privatizações. O Megali falou, a senhora comanda uma super secretaria. O que tem de orientação do governador de foco para quando chega um secretário, começa um novo governo, de prioridades em relação a isso, em relação às concessões, em relação ao investimento? Dá para elencar? Sim, com certeza. Quando a gente conversou, eu falei para ele, não, governador, topo o desafio, vamos lá, estou aqui para ajudar, para trabalhar, e aí vou organizar direitinho a secretaria para a gente ter foco, ter planejamento e para a gente executar, né? E aí qual que era a diretriz? Natália, faça, organize, de forma que a gente consiga prestar o melhor serviço para o usuário. Então, o foco é esse, né? Então, tudo que a gente for fazer lá, vocês vão me ouvir falando muito disso. A gente vai olhar, vai conversar com a sociedade, por isso que é importante também a gente estar aqui, né? Para ouvir e aí conseguir pegar as nossas diretrizes, o que a gente está planejando e executar de acordo com o que for melhor para a sociedade. Então, como é que a gente organizou? Falando bem rapidamente aqui. A gente pensou o seguinte, vamos fazer 4 subsecretarias, tá? Então, uma de meio ambiente, e essa de meio ambiente a gente sempre vai dar o protagonismo, seja para a pauta do meio ambiente, que a gente está falando? Biodiversidade, fiscalização, restauração ecológica, planejamento, educação ambiental, que é algo muito importante, seja de forma transversal, que a gente vai pegar a sustentabilidade, o meio ambiente, e colocar nas demais políticas públicas. Em quais, né? Na outra subsecretaria de recursos hídricos, saneamento básico. E é interessante, a gente estava falando aqui, né? Todo dia, né? Enchente, cheia, a gente tem que enxergar a cadeia como um todo. Então, a gente tem que olhar lá do início, lá da montante até a jusante, até no final, para quê? Para a gente não fazer o que eu chamo de enxugar gelo. Então, é óbvio que é importante, a gente vai ter as políticas de atendimento para o município, de olhar para o usuário e falar assim, não, a gente está pronto, dar uma pronta resposta. Isso a Defesa Civil é muito importante também. Mas a gente está pensando em coisas estruturantes. Aonde que eu tenho que colocar uma obra para eu não ter recorrentemente os mesmos problemas, que é algo que a gente vê muito. Então, a gente pensa a cadeia como um todo. Uma outra de energia e mineração, e aí aqui a gente vai focar muito em transição energética, energias renováveis, hidrogênio de baixo carbono. Vamos estudar como é que a gente consegue melhorar isso aqui, transformar o estado de São Paulo em mais referência do que ele já é nessa pauta.
E uma outra já tem um pontapé inicial nesse sentido? Como é que vai ser feito? Já tem contato com as empresas? Sim, a gente... Como é que vai funcionar isso? A gente tem conversado bastante com o pessoal, até o governador estava em Davos, né, na semana passada também, já levou essa nossa pauta. A gente agora está estudando no âmbito dos nossos projetos como é que a gente consegue fazer essa integração. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa outra até subsecretaria, que é de logística e transporte, que a gente vai focar em plano estruturante, né? A parte de concessão, gestão contratual vai ficar lá com o secretário Benini na Secretaria de Parcerias. Uma coisa que a gente tem que resolver aqui no estado de São Paulo, e aí respondendo sua pergunta também, balsas. A gente sabe que a estrutura é precária, a gente tem que endereçar esse problema, que já é um problema que se arrasta aí. Como é que a gente vai fazer? A gente vai estudar concessão. E não é a concessão comum. É muita concessão patrocinada administrativa. O que isso quer dizer para quem está ouvindo a gente, né? Que é um serviço essencial que precisa de uma contraprestação do público para parar de pé o programa. Então, a gente está pensando em fazer essa modelagem e como é que a gente pode, por exemplo, estudar no âmbito de uma concessão uma forma de combustível mais renovável, muitas vezes ali como obrigação gradual, eventualmente, a gente estimular o uso de bicicletas, por exemplo. Como é que a gente consegue agregar tudo isso numa modelagem? Como é que a gente consegue colocar uma descarbonização ali no âmbito desse programa? Tem como, você me perguntar? Tem como. Nas concessões rodoviárias, por exemplo, a gente tem um tópicozinho ali de neutralização de carbono. É o início, é nos veículos da concessionária. O que tem que fazer? Ele tem que neutralizar o que ele emite. E aí, por que não? A gente tem um programa aqui em São Paulo já de um tempo, um programa muito interessante, chama Nascentes, que a gente tem áreas identificadas para restauração ecológica, 4.600 hectares. Por que a gente não faz a ligação dessas duas coisas, né? Tem uma obrigação do concessionário já, e eu tenho um programa que identifica onde eu preciso restaurar. Então, por que eu não junto uma coisa a outra? O concessionário restaurar onde eu já identifiquei que é importante. Um exemplo só aqui para a gente discutir. Deixa eu só voltar. A secretária estava falando sobre a questão das enchentes, sobre esse trabalho estruturante que precisa ser feito, porque a gente fala sobre isso com uma grande frequência. E tem que falar mesmo, porque a gente está falando de vidas, né, secretária? Pergunto, com relação a essas obras, imagino então que a senhora faça parte desse grupo de trabalho que vai estudar quais são as prioridades, quais são as obras que devam ser feitas. As minhas perguntas são com relação a: é possível utilizar estudos que já foram feitos pela gestão anterior, por exemplo, para identificar esses pontos das obras? Já tem alguma obra em vista que a senhora possa trazer como exemplo para a gente? E outra coisa também é com relação ao grupo de estudos sobre a Sabesp e a privatização da Sabesp, com todo esse seu conhecimento. Então, terceira pergunta e nada de Sabesp. Não ainda. Achei estranho. Porque todo o seu conhecimento técnico, a gente imagina que parte dessa cabeça aí os critérios que vão ser analisados para uma possível privatização ou não da Sabesp. Que critérios são esses? O que é que vai ser levado em consideração na hora de uma decisão de privatização ou não? Vamos lá, então. Então, vou começar com a questão das enchentes, né? E aí eu vou falar aqui de segurança hídrica, tá? Porque o que a gente está pensando ali, e vou falar em 3 eixos, tá? Dentro da segurança hídrica. Um é de pronta resposta, que a população, a sociedade, ela tem que olhar para o Estado e falar assim, se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar protegido. Então, tem a defesa civil ali como pronta resposta no primeiro momento. E aí, os outros 2, a gente tem obras pontuais que a gente sabe que são importantes. Então, desassoreamento, canalizações, isso é algo que a gente, em conjunto com o DAE, que é um órgão, uma autarquia que a gente quer valorizar ainda mais pela importância que é o DAE. Junto com eles, a gente vai continuar fazendo essas obras e mais, num terceiro eixo aqui, essas questões estruturantes que a gente está comentando. Exemplo, né? Então, quando a gente fala ali de Franco da Rocha, que já, né, sofreu muito, a gente está lá pensando em obras que provavelmente vão ser concluídas em 2024, ali de 2 piscinões, para poder abranger ali uns 366 milhões de litros de água, por exemplo, né? Você me perguntou de obras. O que a gente está estudando e vai estar preparando um pacote, vamos colocar assim, tá? Um pacote para prevenção de cheias, que a gente deve lançar no início, agora essa semana, no início da semana que vem, a gente está vendo a agenda do governador.
E aí com vários municípios, depois a gente solta o número direitinho para vocês, porque tá? Tem para todo vocês. O interior também, né, secretária? Com certeza. São Carlos, Araraquara. E aí o que a gente está fazendo? Um negócio interessante do planejamento que eu comentei aqui no início, né? Eu gosto muito de mapa, preciso visualizar as coisas, sabe? Então a gente está montando um mapinha lá, Estado de São Paulo, mapa de calor, né? Que a gente fala, onde que a gente está colocando as nossas ações, aonde que precisa, para a gente ver de uma forma muito integrada, tá? E um outro pacote para a questão de segurança hídrica, de perfuração de poços, etc. Isso no estado inteiro, tá? Depois a gente passa direitinho para vocês. Bom, e aí a gente está com essa visão estruturante, integradora, como eu comentei. Vou passar para a próxima, que você demorou para perguntar, mas perguntou, né? De saber se... Pois é. Bom, qual que é o foco, tá? E aí isso é importante ressaltar. Falei no início, o foco é a prestação do serviço, tá? E aí a gente tem que olhar muito o serviço. Às vezes a gente foca muito, no Brasil como um todo, na empresa, no ativo, às vezes a gente tem um caráter patrimonialista, né? Uhum. E é importante, obviamente. Só que a gente tem que prestar atenção no serviço. Como é que eu vou melhorar a prestação desse serviço? Isso envolve abaixar a tarifa, com certeza. Isso envolve atingir áreas que hoje não têm saneamento, áreas rurais, áreas desassistidas. Como é que eu faço para poder melhorar, para poder antecipar a universalização? O que é universalização? É isso, é atingir áreas que hoje a gente não tem o saneamento e que a gente sabe que é importante. O que a gente vai estudar? Um processo de, que eu falo, desestatização. Muitas vezes, e no PPI a gente via muito isso, a gente falava privatização, o pessoal já falava, poxa, mas vocês vão entregar. Não é isso, né? A gente vai estudar um processo que pode exatamente atingir esses objetivos que a gente está falando aqui. Óbvio, a gente vai fazer, o governador falou isso, né? Com cautela. Por quê? Porque a gente vai conversar muito sempre com a sociedade, com os municípios. Por quê? Porque grande parte do ativo da Sabesp, entra nos nossos critérios, vem dos contratos que ela tem com os municípios. Então, quando você fala o seguinte, como é que eu tenho esse valor para poder abaixar a tarifa, para poder aumentar o investimento? Quando você prorroga esses contratos, isso a gente faz em conjunto com os municípios, traz esse valor para agora. E quando a gente fala em trazer o valor para agora, a gente fala em aumentar emprego, em aumentar a renda, além de toda essa questão de encontrar o serviço com a sociedade, fazer esse encontro que é importante, né? E saúde, né, gente? A gente está falando aqui de saneamento. Saneamento está intrinsecamente ligado proporcionalmente à saúde. Privatizar a Sabesp não é fácil. Imagino que não seria algo para 2023, seria algo para ser bem negociado durante os próximos 4 anos. Enquanto isso, pergunta aqui o nosso ouvinte que não assina. O que tem de novidade a respeito de saneamento, de novas áreas que podem ser incluídas na rede? E aí eu aproveito e incluo Rio Pinheiros. Vamos lá. Pergunta. O que vai ter de novidade a respeito do que já foi feito no Rio Pinheiros na última gestão? Bom, então vamos lá. A nossa ideia é sempre, como é que a gente pode trazer eficiência aí no setor do saneamento? Aqui no Brasil a gente tem uma particularidade no setor de águas, né? Constitucionalmente falando, porque a gente tem competências aqui, recursos hídricos e saneamento, que muitas vezes são dissociadas. E por isso que a gente formou a subsecretaria de uma forma integrada para ver o todo que eu comentei com vocês. Bom, então, toda vez que a gente fala de eficiência, a gente está falando, óbvio, pela própria Sabesp também. Então, o novo presidente chegou lá, também está com ideia de trazer mais tecnologia, mais eficiência para a própria Sabesp, para a empresa. Isso agrega valor, né? Isso, seja para o processo de estatização, seja para o processo da própria Sabesp, enquanto uma empresa muito importante para prestar esse papel para a gente. E quando a gente fala do setor de saneamento, considerando, a gente tem os 4 pilares aqui de saneamento, né? Abastecimento de água, esgotamento, drenagem e resíduos sólidos. Então, tem essas 4 coisinhas com as competências também um pouco diferentes aqui, que eu não vou entrar no mérito para não ficar chato, né, Megali? Mas despoluição é algo intrínseco também ao meio ambiente e ao saneamento. O que a gente percebeu? Que tem muitas ações, só que essas ações muitas vezes estão dissociadas. Então, tem ação do DAE, tem ação da Sabesp, tem ação da Secretaria. Aí, o que a gente pensou? Vamos fazer aqui um comitê, tá? E eu sei que comitê tem que resolver, não é só criar comitê. Comitê Integra Tietê, que a gente está chamando, que a gente vai lançar no mês que vem. Para quê? Para trazer todo mundo e falar assim, gente, vamos pensar em conjunto. A gente sabe que é difícil.
Pinheiros teve um processo também exitoso, vou colocar assim. A gente tem que, em tudo na vida, pegar erros e acertos, né? De todos os processos. A gente vai fazer isso com Pinheiros. Por quê? Porque a gente sabe que o Tietê é um desafio muito maior. E se a gente não tiver todo mundo junto, todo mundo sentado, Sabesp, DAE, Secretaria, Defesa Civil, todo mundo na mesma mesa nesse comitê, para pensar o que já foi feito, qual o diagnóstico, aonde que a gente precisa melhorar. A gente não quer enxugar só gelo, então a gente tem que olhar o Tietê como um todo. E aí, qual é o nosso plano de trabalho? Aí eu volto aqui, se vocês me convidarem de novo. Opa! Coloco todo o plano também desse nosso comitê, para a gente mostrar para a sociedade isso, tá? Não, eu queria falar só de dinheiro, porque a gente terminou o ano, o último governo terminou sancionando o orçamento, né, de 2023, e uma das questões que o governador mais respondia, o governador eleito, mais respondia era sobre a queda da arrecadação e as despesas que não param de aumentar no governo. Aí eu estava olhando o orçamento da sua secretaria, tá em quase 4 bilhões para esse ano. E aí, às vezes parece muito, a gente fala bilhões de reais, mas se você pegar ali só para finalizar o trecho norte do Rodoanel, tudo bem que aí entra concessão, outras coisas, seria metade disso, né? Então, assim, obras, e aí a senhora está falando aqui de obras de saneamento, piscinão, obras de saneamento geralmente são caras, são grandes obras. Tem dinheiro para fazer isso tudo? Ou tudo vai depender de alguma ajuda do setor privado e enfim, de outros investimentos? A gente sabe que o recurso no setor público, de forma geral, ele é limitado. Isso para todo mundo, né? Não só no setor público. E por isso que a gente procura as parcerias também com o setor privado. Além da questão da eficiência, de amarras que o setor privado naturalmente não tem, que o setor público tem e tem que ter por toda uma lógica de prestação de contas, o privado também, né? Então, além disso, tem a questão do recurso. O que a gente estuda, e por exemplo, vou estudar lá no plano de logística que a gente quer fazer aqui para o Estado, que a gente está atualizando a nossa matriz origem-destino para trazer hidrovia, trazer ferrovia também, que é uma coisa que precisa, às vezes a gente é muito focado em rodovia, né? E a gente precisa trazer isso. Então, quando a gente estuda isso, com essa visão mais macro, a gente vê aonde que eu tenho que fazer uma obra pública mesmo, porque não tem jeito, eu vou jogar vou colocar no mercado, ninguém vai querer, mas é importante para a sociedade. Aonde que eu tenho que fazer uma parceria, uma PPP? Porque é viável, mas eu ainda, Estado, preciso colocar algum recurso. Ou onde eu posso fazer uma concessão comum mesmo, que é atrativo, é viável. A Dutra, né, no federal, por exemplo. O Rodoanel, PPP. Obra pública tem algumas vicinais. Então, você falou de orçamento, né? A gente tinha 3 bi, acabou saindo 1 bi aí, ficou 2 bi para a gente fazer vicinal, que a gente sabe que é um pleito sempre das prefeituras. Então, a gente tem lá um programa, e aí o que a gente está fazendo? A gente está olhando todos os contratos, vendo o que de fato precisa de recurso, não precisa, consegue passar para a iniciativa privada, para a gente usar o recurso que é necessário, pedir o recurso que é necessário. Eu sempre falo isso. Então, parceria com organismo multilateral também, né? A gente tem alguns, com o BID, a gente está conversando com o BID para fazer, por exemplo, o plano de logística, tem recurso do BID para o DR também, e aí muitas vezes as pessoas falam assim, não, vamos preencher checklist para conseguir recurso. Eu falo assim, não, eu quero atingir o meu objetivo. Se para isso eu precisar de recurso, eu vou atrás do recurso. Mas antes a gente precisa planejar e ver esses objetivos que a gente está discutindo aqui. Um assunto que engloba tudo que faz parte da Secretaria da Senhora, meio ambiente, infraestrutura, logística, o Rodoanel. Trecho norte do Rodoanel, há alguma esperança de que seja concluído finalmente nos próximos 4 anos? E aí, aproveitando, com isso, pode ocorrer finalmente a mudança do CEAGESP para a região de Perus? Bom, vamos lá. A concessão o leilão já está marcado, né, dia 14 de março, e aí se a gente olhar, vai ter um prazo de 31 anos, no início já, como tem que ser mesmo, investimentos em obras, né? Então, dos 3,4 bi da concessão inteira, 2 é para concluir. Isso é uma coisa que a gente vai, sim, vou ali junto com o Benini também, né, que vai mexer com a parceria, perseguir esse objetivo da gente fazer essa conclusão, que está num prazo de 24 meses a contar do início, que são nos primeiros meses, nos primeiros anos que a gente tem que fazer da concessão, né, da PPP que vai ser. Então, a gente, sim, espera resolver, enfim, né, esse problema que a gente sabe que... E isso é uma coisa que, nas concessões mesmo, a gente normalmente coloca os investimentos nos primeiros anos, exatamente para ele amortizar ao longo da concessão. E para o usuário já olhar e ver assim, poxa, eu estou pagando uma tarifa, mas eu estou vendo que essa tarifa está voltando para o serviço que eu quero, que eu preciso.
Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai ficar ali, sim, no pé do concessionário. Então, se rolar o leilão agora em março rolar. de 24 meses, 2024, 2025, então, assim a gente espera que já tenha. Não estou colocando um prazo fechado, tá? A gente está só fazendo uma projeção. Então, no cenário ideal perfeito, em março de 2025, a gente teria, então, a conclusão do Rodoanel. Vamos lá. E seguindo a sua linha de pensar aqui nos prazos, né? A gente tem um leilão dia 14, vai ter leilão. E aí depois tem os prazos de adjudicação, todos os prazos que tem a assinatura do contrato, porque a gente está falando de um contrato de longo prazo, então tem que ter uma governança. Aí tem toda a contabilidade, transparência também para o usuário e para o investidor. Então tem um prazo, depois tem todo o prazo de mobilização, etc. E quando começar, nesses primeiros anos, tá? Tem o cronograma dentro lá da concessão, direitinho. Não vou cravar essas datas, porque tem esses marcos, micromarcos, vou chamar aqui, dentro do processo burocrático que é toda a concessão. Tá? Mas isso a gente vai acompanhar para e passo, de acordo com o que está dentro do cronograma ali no contrato. Ai, que delícia que é conversar com gente que entende do que está falando, não é bom? Secretária, a gente falou então de ferrovia. Tá. Questão logística. A gente pode incluir também o sistema ferroviário metropolitano, a gente pode falar de CPTM, a gente pode falar de via mobilidade, e ontem teve reunião, né? Foi. O governador disse que ia ter uma reunião com a empresa via mobilidade e até a possibilidade de se romper contrato, porque o serviço não está sendo bem prestado para o usuário. Tem alguma novidade? A senhora participou dessa reunião? Eu não participei da reunião, por quê? E até isso é uma coisa sempre boa da gente explicar para quem está nos ouvindo, porque às vezes você fala assim, logística e transporte, o que é isso? Né? Então, na nossa secretaria, e aí foi uma coisa que a gente pensou por questão de governança, foco e eficiência mesmo. Ficou mais a questão estruturante de fazer plano de logística, de pensar na política pública finalística, estratégica. Né? E menos a administração do negócio. Isso. Como o transporte metropolitano tem sua particularidade, vocês veem isso todo dia aqui. Nossa né? Cheguei, vocês já estavam falando, informando, e tem que ser, né? Ele ficou na pasta que já tinha, na verdade, com secretária Salve. Né? Então é uma pasta, obviamente a gente é um secretariado que todo mundo conversa e troca opinião, troca ideia. Essa questão do cumprimento dos contratos é algo muito importante, que a gente fazia muito também lá, quando a gente estava no federal, a gente vai fazer aqui, eu sempre falo, tem que olhar para o contrato, tem que cumprir. Óbvio, a gente vai tentar aprimorar, sempre que possível, para os existentes, e os futuros a gente vai procurar melhor regulação. Então, colocar incentivos, migrar muito de regulação, comando e controle. O que é isso? Só multa, que tem que ter, é pedagógico. Com regulação por incentivo. Então, como é que eu incentivo o desempenho do concessionário, vinculo isso com a remuneração, regulo isso com uma baixa de tarifa, que a gente fazia com o tal do fator D lá no federal, decréscimo de tarifa, não fez, baixou tarifa. Né? Então, é algo interessante que a gente vai estudar também no âmbito da desestatização da Sabesp, voltando, mas sem entrar, tá? Tá bom. Eu faço isso com Bronx também, reforço positivo. Foi bem? Muito bem. Aí a gente dá um biscoitinho, né? Basicamente. Eu vou ganhar esse biscoitinho. No radar, alguma revisão de contrato para redução no preço dos pedágios, secretária? Então, isso que eu estava comentando, né? A parte contratual vai ficar lá com o Benini, e aí são essas diretrizes. A gente tem que olhar os contratos atuais, com esse foco de cumprimento e de ver como é que a gente aprimora os contratos. Por que disso? Porque a gente tem que pensar também, a gente tem que resolver problemas, sanear passivos, e tem que pensar na mensagem que isso passa para investidores que querem vir aqui para o Brasil. A gente sempre falava isso. Quando a gente chegou lá no Ministério, em 2019, a gente também tinha muitos problemas contratuais. E aí a gente pensou, bom, o que a gente consegue fazer aqui? Né? Caducidade, por exemplo, descumpriu caducidade. Importante, né? Para mostrar que a gente cumpre contrato. O que isso provoca para o usuário? Descontinuidade do serviço. Muitas vezes a gente sabe que um processo licitatório desses pela governança que tem que ter é longo. Então, quais são os pesos que a gente vê aqui? Uma relicitação, no caso que foi o que a gente caminhou no federal, né? A gente fez uma lei 3448. Por quê? Porque pode ser um meio termo. Lá, né? Tô colocando lá. Aqui a gente também tem que fazer esse diagnóstico. Estou conversando também todos os dias com o nosso querido secretário Benini para a gente exatamente ver essa ponderação do cumprimento da mensagem regulatória e sempre, de novo, né, para
E vou reiterar aqui sem ficar chata, assim, espero o melhor para o usuário. Né? Perfeito. Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Foi um prazer conhecê-la. Boa sorte, muita Obrigada. paciência, que a senhora encontre um ótimo ambiente nos corredores da secretaria. Eu tenho uma tradição aqui de tentar adivinhar de onde é o sotaque dos nossos entrevistados e não erro uma. Vamos lá, Impressionante. deixa eu ver. Vou chutar 2. Tá. A senhora ou é pernambucana ou potiguar. Goiás. Olha isso. Carla. Não. Não quero nem não, chutar, porque eles erraram. Nem É, sotaque não, de eu- Goiás, é tipo sotaque de Brasília. É. Não, então eu ia Erraram. falar Brasília, Não, passou mas... por Brasília, mas não é de lá, não. Não sou de lá, não. onde? Sou de Beraba. Ah, de Minas Beraba, Gerais? brincando. É uma vergonha certeza. Eu não acredito. Não, mas Beraba tá lá. É tá do lá. lado de Sacramento, a cidade da uai. minha mãe, aí, uai. Então, Sacramento, o povo fala um pouco mais, não, olha. o Kinoshita, até a família dele é de lá, né? Aí a gente sempre fica Aham, brincando. é. Que aí estão os dois ali, um berabense e um Aí, Sacramento. gente, Beraba é cheio de gente, cheio de cidadãos ilustres. O presidente do Senado é do Beraba, não é não? Rodrigo Pacheco. Eu não sei se ele é de Uberaba, ele é de Minas, né? Aham. Eu não sei da qual que ele é do cidade. Beraba, hein? Mas eu fiquei muito tempo em Goiás também. Então Fiquei aí em você- Formosa, Formosa Tá é vendo? pertinho da minha cidade. mas você errou, hein? Eu tô chateado comigo mesmo. Não, Megali, não Mas é obrigado assim. pela visita. Bom trabalho. Eu que Bom agradeço, trabalho, gente. Ó, precisar de mim, sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigada.